Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar em um assunto que vai transformar a sua leitura bíblica de uma obrigação confusa para um encontro genuíno e transformador. Vamos começar com uma confissão, talvez. Um tipo de desconforto secreto que, olha, eu acho que todo cristão dedicado já sentiu. Sei bem qual é. Em público, na igreja, a gente celebra a Bíblia, a gente defende, cita versículos, né? Com certeza. Mas aí, na intimidade, a sós com o texto, a experiência é Bem diferente. outra coisa. Surge uma confusão, às vezes um tédio e o pior de tudo, Aquele medo. aquele medo persistente de estar entendendo tudo errado, completamente errado. Exato. E o paradoxo é que nunca tivemos tanto acesso, né? Temos dezenas de traduções, bíblias de estudo. Com mais nota de rodapé do que texto bíblico. Pois é. Então, o problema não é acesso, é competência. Falta saber como ler. E essa falta de competência vem de um lugar muito específico. Uma metáfora que a gente comprou sem nem perceber. Que seria? A ideia de que a Bíblia é o manual do fabricante. Ah, essa é clássica. Parece fazer tanto sentido, um livro de regras de Deus para a vida. Parece. Mas pense bem, quem é que lê um manual com paixão? Ninguém. Eu só leio quando a geladeira quebra. Exato! Essa imagem transforma a palavra viva ou num código de trânsito frio, ou, no outro extremo, num catálogo de promessas mágicas. E o resultado é sempre o mesmo: frustração. Entendi. Se a regra não funciona, a culpa é minha. Se a mágica não acontece, minha fé é fraca. Precisamente. Por isso a gente precisa trocar a imagem. Não é um motor para ser consertado. É um coração vivo que pulsa. E isso leva uma pergunta fundamental, então. Quando a gente abre a Bíblia, o que a gente busca de verdade? A voz de Deus ou só o eco dos nossos próprios desejos? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a chave para responder isso é trocar de metáfora. A Bíblia não é um livro plano. Ela é o quê, então? É uma biblioteca divina. Pense numa biblioteca imensa com várias salas. Sala de poesia, sala de história, de legislação. E cada sala tem suas próprias regras de leitura. Exatamente. O nosso erro é entrar na sala de poesia querendo ler como se fosse um contrato. É como, sei lá, entrar numa farmácia com sede. Perfeito. Você pega um frasco de xarope, porque o líquido é vermelho e bonito, e bebe achando que é suco. O conteúdo é bom, mas a aplicação errada é um desastre. Ignorar o gênero literário é ignorar o rótulo do frasco divino. E essa confusão de rótulos deve gerar uns pacientes espirituais bem específicos, imagino. Com certeza. A gente vê isso todo dia. Primeiro, tem o legalista. Ele lê a poesia dos Salmos como se fosse um contrato de cartório. E vive com uma balança na mão tentando pesar a graça. Isso. Depois tem o sensacionalista. Ele lê os livros proféticos como o jornal de amanhã. Procurando o fim do mundo em cada notícia e vendendo pânico. E por fim, o frustrado. Aquele que pega uma promessa poética como o justo não será abalado e tenta descontar como um cheque. E quando a vida o abala, ele não questiona a leitura dele, ele questiona a Deus. E tudo isso parte de uma premissa falsa. A de que é possível fazer uma leitura pura. Sem interpretação. O que é um mito? Ninguém lê a partir do zero. Todos nós usamos óculos invisíveis. Nossa cultura, nossas experiências, nossos traumas. Tudo isso molda como a gente lê. O problema não é ter os óculos, é não saber que está usando. É pular direto para a pergunta, o que isso diz para mim? Sem antes perguntar o que isso dizia para eles, os primeiros ouvintes. Sem essa primeira pergunta, a Bíblia vira um espelho dos nossos desejos. E a nossa cultura da pressa alimenta isso, né? O devocional tem que ser rápido com uma aplicação imediata. É uma pressa violenta. O texto deixa de ser ouvido e passa a ser meramente usado. É como querer que uma orquestra toque uma sinfonia com um instrumento só. A verdade de Deus é grande demais para caber num único formato. Perfeito. A Bíblia é essa orquestra. Então, que tal a gente visitar algumas dessas salas da biblioteca? Começando pela maior de todas. A narrativa, as histórias, Gênesis, Juízes, Reis. Qual é a maior armadilha aqui? A moralização apressada.
É o famoso seja corajoso como Davi. Ou seja, esperto como Jacó. A gente trata os personagens como exemplos de moral. Exato. Mas as narrativas são espelhos, não manuais. Elas descrevem o que aconteceu, não necessariamente o que deveria acontecer. Então, quando a Bíblia mostra as falhas grotescas dos seus heróis, ela não está escondendo nada. Porque o herói da história nunca é o personagem humano, é Deus. As cicatrizes dos personagens servem para revelar um Deus que, apesar deles, cumpre suas promessas. A Bíblia descreve o pecador para glorificar o Salvador. E a diferença entre descrição e prescrição é crucial aqui, então. Fundamental. A Bíblia descreve o adultério de Davi, mas não prescreve o adultério. Transformar a descrição em prescrição é validar o pecado. E isso nos leva para a próxima sala, a da lei. Levítico, Deuteronômio, um terreno bem perigoso. Aqui a gente encontra dois abismos, né? Sim, de um lado, o legalista, que usa a lei como escada para o céu. Do outro, o antinomista, que joga tudo fora. E o Evangelho nos dá o equilíbrio, mas como? O que a gente faz com leis que parecem tão estranhas hoje? A gente precisa ver a lei como um raio-x. Um raio-x. Isso. Ela tem a função perfeita de diagnosticar a fratura do nosso pecado. Ela mostra o padrão de santidade de Deus e como a gente está longe. Mas o raio-x não cura o osso. Exatamente. A lei fere a nossa arrogância para que o Evangelho possa nos curar. Ela é a sombra que desenha o perfil de Cristo antes dele chegar. Isso é libertador. Da rigidez da lei, podemos ir para a sala ao lado, a da poesia, salmos, provérbios. E aqui, o maior erro é ler poesia como se fosse um contrato. Como o famoso "o justo jamais será abalado". A gente lê isso, a vida abala, e aí? Aí a gente pensa, ou a Bíblia está errada, ou eu não sou justo. Mas a culpa é da leitura. Poesia é a linguagem da alma, então. É a linguagem da alma rasgada. Quando o salmista grita, "Até quando, Senhor?", ele não está escrevendo teologia sistemática. Ele está nos ensinando a sentir, a lamentar, a ser honesto com Deus na dor. Isso. A poesia treina nossos afetos. Agora, vamos para uma sala bem bagunçada hoje em dia. A profecia. Nem me fale. Virou um campo minado de teorias da conspiração, helicópteros, chips. Perdemos totalmente o propósito. O erro é achar que os profetas são adivinhos do futuro. E o que eles eram, então? Pense neles como promotores do tribunal divino. A função deles era se levantar, segurar o contrato da aliança e denunciar a quebra de contrato do povo. Idolatria, injustiça social. Exatamente. A mensagem era, antes de tudo, para o agora deles, para gerar arrependimento. O futuro que eles anunciavam era para motivar uma mudança no presente. Precisamente. Não era para satisfazer nossa curiosidade, mas para gerar arrependimento no hoje. Isso muda tudo. E o coração da biblioteca, os evangelhos, a história de Jesus. Aqui o perigo é outro, é o da familiaridade, talvez. Exato. A gente transforma a invasão do rei na história em uma coleção de lições de moral. E o melhor exemplo disso é como vemos os milagres. A gente pensa que é um show de poder, um espetáculo para impressionar. Sim, mas o Evangelho de João nos dá uma chave. Ele não chama de milagres. A palavra grega é semeion, Semeion? que significa sinais. Pense numa placa de trânsito. Você não abraça a placa. Você olha para onde ela aponta. A cura de um cego não é sobre o olho. É um sinal de que a luz do mundo chegou para curar a cegueira espiritual. Cada milagre aponta para a identidade de Jesus e a realidade do reino. Uau! E depois os evangelhos, as epístolas, as cartas. Aqui o erro é o versiculismo, né? Como o famoso versículo isolado. Pegar uma frase e transformar em slogan. Como o clássico "tudo posso naquele que me fortalece", usado para ganhar um jogo. Exato. É como ouvir só um lado de uma ligação. Você pega fragmentos, mas perde o contexto. Paulo fala sobre contentamento na prisão, não sobre ter superpoderes. A teologia nas cartas é sempre uma resposta pastoral para problemas de gente real. E para fechar o nosso tour, a última sala, a mais temida, o Apocalipse. A sala que transformamos num roteiro de filme de terror. Confesso que dá medo. A besta, o 666, parece que o mal tá no controle. E se eu dissesse que o personagem que mais aparece no Apocalipse não é a besta,
mas o Cordeiro no trono. Isso muda a perspectiva. O livro não foi escrito para nos dar um cronograma, mas para confortar cristãos perseguidos. É uma lente que revela não o poder da besta, mas o controle absoluto do Cordeiro que já venceu. Não é um mapa do medo, é o quadro da vitória de Cristo. Exatamente. E depois de passar por tudo isso, fica claro: não existem atalhos. Não há um teletransporte espiritual para a maturidade. É uma jornada, então. É uma peregrinação. Aprender a ler a Bíblia é desenvolver virtudes, paciência, humildade. É aceitar essa caminhada, é limpar os nossos óculos, respeitar os gêneros e parar de tentar controlar o texto. O objetivo é formar discípulos cujo coração arde ao ouvir a palavra. E o convite final é esse. Não é sobre fazer um curso de grego. É sobre voltar ao básico com novos olhos. Desacelerar. Ouvir antes de aplicar. A Bíblia não é um enigma a ser decifrado, mas uma biblioteca a ser habitada. Entre e sinta-se em casa. Com isso, fechamos este conteúdo. Recomendamos que você se inscreva no canal, ative o sininho e, principalmente, inscreva-se no perfil Theo Reformata no Substack. Lá você terá acesso ao nosso acervo teológico e receberá a nossa newsletter com novos materiais diretamente no seu e-mail. E caso você deseje explorar com mais profundidade este conteúdo, deixamos abaixo na descrição do vídeo o link de acesso ao e-book Dominando os Gêneros Bíblicos que usamos como referência na produção deste conteúdo. Que a sua leitura seja sempre um encontro transformador. Até a próxima!